A Depressão, de António Coimbra de Matos. Prefácio. Há títulos e expressões que só por si dizem muito mais do que aquilo que se poderia pensar. É o caso do título deste livro de António Coimbra de Matos, A Depressão, episódios de um percurso em busca do seu sentido. Uma das maiores satisfações que um verdadeiro mestre pode ter é de constatar que os seus alunos foram e são capazes de o ultrapassar em conhecimento e reflexão. E António Coimbra de Matos pertence com inteiro mérito a esse grupo de profissionais e cientistas. Ao longo dos largos anos da minha atividade docente, afirmei sempre que os meus discípulos, que a clínica constitui um dos mais amplos e profícuos campos de investigação. E António Coimbra de Matos, que se considera ter sido um dos meus primeiros alunos, entendeu isso em toda a sua plenitude e soube colher das dúvidas e interrogações que esse campo nos oferece os dados que lhe têm permitido analisar e interpretar uma das mais frequentes formas de enfermar do ser humano, que é a depressão. Para isso, António Coimbra de Matos teve e tem o condão de saber harmonizar a sua formação psicanalítica com a compreensão a que nos pode conduzir a interpretação fenomenológica. Neste seu texto abundam os exemplos nesse sentido. Basta tentarmos na riqueza de destrincha que Coimbra de Matos consegue estabelecer entre luto e depressão, por um lado, entre culpa por idealização do objeto e culpa por indução do objeto, por outro, ou ainda entre depressão e depressividade. É, pois, com enorme satisfação que teço algumas rápidas considerações sobre este texto. Começo, aliás, por dizer que a sua leitura me trouxe algum conforto e alguma tranquilidade sobre o rumo atual da nossa psiquiatria. Nas 2 ou 3 últimas décadas, os trabalhos que vinham sendo publicados entre nós incidiam predominantemente sobre a ação de centenas de psicofármacos sobre a psique e escassas vinham sendo as publicações vindas a lume no setor da análise fenomenológica e da psicopatologia. São óbvias as razões ou motivos que têm impressionado os nossos jovens psiquiatras neste sentido, levando-os a desinteressarem-se pelo desfibramento psicopatológico das múltiplas situações psiquiátricas e dos muitos desvios comportamentais de que o homem continua a ser vítima. A tal ponto, e se vinha constatando, que para aqueles que continuam a prestar atenção ao evoluir das chamadas neurociências, não se tornava difícil verificar que só a neurologia, com a multiplicação de centros dedicados à investigação de neurofisiologia e da própria psicofisiologia da consciência, continuava a persistir no rumo certo. Recentemente, porém, vimos assistindo a uma certa viragem nesse sentido, com o aparecimento de um número apreciável de textos de psicologia e de psiquiatria, publicados sobretudo por psiquiatras jovens que se mostram empenhados no campo da investigação e da pesquisa. Ora, Coimbra de Matos é sem dúvida um desses psiquiatras que desde jovem tem procurado influenciar outros jovens a prosseguir por este caminho. Médico psiquiatra com formação e didática psicanalítica, Coimbra de Matos dedicou as últimas 4 décadas da sua vida a uma profícua combinação entre a prática clínica, a investigação e o ensino. E o seu lema tem sido o de que o professor é fundamentalmente aquele que leva os outros a serem investigadores, motivando-os a trabalhar por sua conta e risco. Entrevista ao JEL Educação, 14 de junho de 2000.
Desde o início dos anos 70, Coimbra de Matos foi publicando muitas e muitas dezenas de textos emblemáticos sobre temas de psiquiatria, muitos especialmente sobre temas de estreita ligação com a clínica. E o mais significativo é que a grande maioria destes textos foi publicada em duas revistas, lamentavelmente já desaparecidas, o Jornal do Médico e o Médico, duas revistas que eram lidas predominantemente pelos nossos clínicos gerais. Uma rápida excursão pelos títulos dos textos aqui incluídos, tais como Patogenia da depressão e disposição depressiva, tristeza e depressão, culpabilidade e depressão, a alegria e a dor, e depressão e narcisismo. Dão-nos imediatamente a indicação de que o estudo e a análise da estrutura depressiva tem sido o grande campo de investigação de Coimbra de Matos. Compreende-se bem esta sua preocupação quando sabemos que pelo mundo existem mais de 4 milhões de pessoas sofrendo de doença depressiva e que só em Portugal existem 650 mil portugueses com mais de 18 anos a tomar antidepressivos. Desde a referência ao silêncio na comunicação analítica, uma descrição com tom quase poético, confirmado até pela citação do grande lírico Augusto Gil, até à comunicação no investimento amoroso ou na ruptura agressiva, Coimbra de Matos consegue fazer-nos percorrer todas as gradações comunicativas. Para finalizar, direi que é com um certo encanto que constato quão sedutora é a interpretação, quase do sentido helicoidal, que Coimbra de Matos consegue estabelecer entre os vários conceitos e as várias teorias de autores como Ferenczi, Balint, Alexander, Narr, Bowie e tantos outros. A leitura deste texto sobre episódios em busca de um percurso do sentido depressivo afigura-se extremamente oportuna para psiquiatras jovens, para psicólogos e para clínicos gerais. Porto, maio 2001, professor Dr. Fernandes da Fonseca. Nota introdutória. Ponto 1. Razões e percursos de uma investigação. A nossa investigação clínica sobre a depressão tem a ver com duas dúvidas e interrogações sequentes sobre a natureza e a qualidade da perda que origina o fenómeno depressivo, lato sensu. Primeiro, a primeira diz respeito ao que o doente depressivo perdeu, a natureza da perda. Não foi o objeto, como a pesquisa epidemiológica nos mostrou. O que se encontra na história pregressa dos doentes com depressão não é a perda, por morte ou retirada, de objetos, pessoas significativos, mas sim um ambiente familiar disfuncional e conflituoso, com perda ou retirada do afeto pelo sujeito por parte dos objetos significativos. Isto é, a perda do amor das pessoas e não a perda das pessoas. A primeira caracteriza o luto, a segunda, a depressão. A segunda relaciona-se com a qualidade da perda. Na depressão verdadeira, depressão propriamente dita, a qualidade da perda, o afeto que o indivíduo perdeu, foi o amor verdadeiramente dito, o amor dedicado, generoso e oblativo. Na falsa depressão, depressão analítica ou borderline, foi a proteção e cuidados, a funcionalidade do objeto. Faltou a função do objeto na depressão verdadeira. Pode permanecer a função, mas falta o amor, o desejo de estar, conviver com o objeto. E assim se distingue luto e depressão, perda do objeto ou do amor do objeto, e entre desamparo e depressão,
perda da função do objeto e perda do amor do objeto, pois pode haver função de cuidados sem afeto na função de cuidar. 2. Depressão, inferioridade e culpa. A estrutura da depressão. A culpa resulta de duas origens convergentes. A primeira, a idealização do objeto, com a sua correlata tendência a desculpabilizá-lo. E 2. Indução de culpa pelo objeto, o qual ao mesmo tempo se idealiza e faz idealizar. O sujeito projeta a sua bondade e introjeta a maldade do objeto. Processo de inversão da experiência vivida, no qual é caucionado e influenciado pelo objeto. É este processo de despojamento da sua bondade e assimilação da maldade do outro que conduz ao erro de avaliação da realidade cometido pelo depressivo. Eu sou mau e não o objeto, e por isso mereço ser castigado e não o objeto. Há um erro lógico, cognitivo, de apreciação da realidade, erro em que é induzido pelo objeto, o qual projeta a sua culpa no sujeito e absolve a bondade deste. A relação depressígena, causadora de depressão, consiste precisamente nisto. O objeto patológico e patogénico da depressão. O objeto depressígeno ou agente depressígeno culpa o sujeito e idealiza-se a si mesmo. É um objeto projetivo que age por identificação projetiva, libertando-se da sua maldade, agressividade, acusando o outro, objeto paranoide e narcísico, idealizando-se e captando a idealidade do outro. A depressão, porque há sujeito depressígeno que não desculpa, mas culpa o outro, que não ama, mas capta o amor do outro. É um objeto culpabilizante e desamante. Por isso a culpa depressiva é uma culpa patológica e ilógica. Não é normal porque resulta de um erro lógico. É este erro que o terapeuta tem de corrigir. Recuperação da idealidade perdida na idealização do objeto e inculpação do objeto, isto é, processar uma inversão do processo patológico. O mesmo se passa para a inferioridade. O objeto depressígeno é um objeto inferiorizante que inferioriza o sujeito, engrandecendo-se a si próprio, ou desmarcizante. Eu sou o maior, tu és o menor. Pensa e procede em acordo o objeto depressígeno. No grau máximo é um objeto humilhante, assim como o objeto culpígeno, no seu grau máximo, é um objeto torturante. Não há depressão sem culpa e, sobretudo, sem inferioridade, porque a retirada de amor pelo objeto, a causa prínceps da depressão, é só por si desnarcisante. Por isso, o sintoma patognomónico da depressão é a baixa autoestima. E nisto se distingue do luto, em que não há perda da autoestima, a não ser no luto infantil, em que a perda do objeto é sentida ou tende a ser sentida como prova de desafeto. Se partiu mesmo que por morte, é porque não gostava o suficiente de mim. Mesmo em adultos pode aparecer um luto patológico com um caráter de depressão, quando o enlutado pensa que o objeto morreu, se deixou morrer, porque não gostava do sujeito. Isto não quer dizer que todas as depressões sejam lutos patológicos. A maioria não o são.
O objeto não abandonou o sujeito por causa intrínseca, mas por causa intrínseca, desamor pelo sujeito. A distinção entre luto, perda do objeto e depressão, perda do amor do objeto, mantém-se válida e essencial. Há ainda que distinguir depressão propriamente dita, com a introjeção da malignidade, a depressão limite, borderline, ou depressão analítica, por perda do objeto de apoio, que compreenda um sentimento de desamparo, de depressão de desamparo. Coimbra de Matos, 1994. Por abandono, perda do objeto, depressão de abandono, de James Masterson. A uma angústia de separação. Portanto, a uma estrutura borderline e não a uma estrutura depressiva. É uma situação de helplessness, falta de auxílio, e não de hopelessness, falta de esperança, como acontece na verdadeira depressão por abandono afetivo. A falsa depressão, depressão de desamparo, aparece numa estrutura psíquica em que ainda não foi organizada a constância do bom objeto interno, logo sem memória de evocação, e que pressupõe uma grande dependência do objeto de vinculação. Nela predomina o desamparo e o vazio, e não o sentimento depressivo de falta de amor e nostalgia com conservação e até hiperinvestimento da representação do objeto perdido, enquanto objeto de amor, como na verdadeira depressão. Separa-se também depressividade ou personalidade depressiva, um traço de caráter de depressão ao estado depressivo. O conjunto é a doença depressiva, uma personalidade depressiva com traços egocintônicos de que sobressaem do humor depressivo e a irritabilidade, em que surgem episódios depressivos com sintomas egodistónicos de desânimo, tristeza, inferioridade e culpa. Ainda de referir que na depressão o sintoma característico é o abatimento, enquanto no luto é a tristeza. Para completar este resumo, síntese introdutório, na depressão normal predomina a raiva e a revolta. Na depressão patológica, o abatimento e a culpa. Distinguir distimia depressiva de depressão major é de pouca importância. A distimia não passa de uma depressão menor, em que se exacerbam os traços da personalidade depressiva. Na depressão major, esgotam-se e dissolvem-se pelo desenvolvimento do próprio processo depressivo, deixando mais limpos os períodos intercríticos. Podemos ainda definir uma depressão psicótica por carência identificativa na relação precoce e uma depressão neurótica por carência da narcisação da imagem sexuada, que ocupam os extremos da dimensão depressiva da personalidade. O percurso em volta da compreensão do fenómeno depressivo tem sido longo e sinuoso, por vezes com visões discordantes e ideias contraditórias, e frequentemente sobrecarregado com inúteis concepções antigas e ultrapassadas, mais míticas e especulativas que científicas, mas salda-se pelo encontro da inegável realidade de uma relação patogénica com um objeto depressígeno, geradora de uma economia afetiva relacional de perda, em que o sujeito dá mais do que recebe em termos de amor. Economia dita depressiva caracteriza a depressão e depressígena, causa de depressão.
não for a depressão a consequência do amor não correspondido. A deflexão da agressividade e a reparação narcísica são os objetivos últimos do tratamento da dor e do sofrimento depressivos. Bibliografia: Coimbra de Matos, 1994. Estados limite: Idiopatogénia, Patologia e Tratamento, Revista Portuguesa de Pedopsiquiatria.